Olá, boa noite. Hoje é a nossa live. Nós estaremos comentando sobre ser real e autêntico. E quem vai estar com você hoje é o Jairo, o pastor Jairo, da comunidade cristã Betesda de Botucatu. E assim como todos, nós também estamos conectados nas redes sociais. Eu gostaria que você acompanhasse pelo Facebook, pelo YouTube, onde ali nós temos vários conteúdos ali de cultos, mensagens, louvores, temas diversos, assim como a nossa série, né, que nós estaremos falando hoje, baseado no livro de John White. Entre outras coisas, você pode achar os nossos conteúdos, então, nas redes sociais. Nossa programação, ela tem sido, durante a semana aí, essa semana nós iremos mudar a reunião das mulheres, vai passar a ser sexta-feira, às 20 horas, através do Zoom. Elas estão se encontrando no Zoom e fazendo reuniões entre elas ali. Na terça-feira, nós temos a nossa reunião de oração nos lares, onde sua família pode estar orando aí em seu favor, em favor de outras pessoas, para que Deus alcance a graça, para que nós alcançamos a graça de Deus ali, em nome de Jesus. Sábado nós temos o encontro com os jovens, né, às 18 horas também, através do Zoom. E domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto online, onde vem sendo transmitido através do YouTube e também do Facebook. E hoje, quinta-feira, nós temos aí uma série que nós estamos comentando ela já há algum tempo, baseado no livro de John White, fala sobre relacionamento transformados, né? E tem sido assim muito gostoso, né, o nosso tema desse livro. E nós temos cada quinta-feira um pastor vem aqui e conversa com você a respeito de um tema. E o nosso tema de hoje está baseado em ser autêntico, ser real e autêntico. Ser autêntico, vamos lá, vamos começar aqui. Ser autêntico é ter respeito a alguma coisa, ou ser leal a uma pessoa, ou ser leal aos seus próprios valores. Como, por exemplo, nós que somos cristãos, nós procuramos ser leal a Jesus Cristo, que se tornou a realidade suprema de nossas vidas. Você não deve negá-lo, assim como não deve elaborar um plano para disfarçar as suas próprias fraquezas. É interessante isso. Para o cristão, a essência da honestidade consiste em fazer e em ser fiel, não apenas com a verdade, mas também com a verdade. Significa não negar a Jesus Cristo. Significa que toda a sua vida deve girar em torno do compromisso que você assumiu com ele e vice-versa. Olha que interessante. Cada ato nosso, cada pensamento nosso, cada palavra nossa, seja de acordo com a maneira que assumimos a esse compromisso central de caminhar com Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós fazemos, fazemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que fazer o quê? De melhor. Tudo que fazemos, fazemos de melhor para Jesus Cristo. E dando continuidade, né, a esse tema tão precioso aí, nós temos uma das histórias mais emblemáticas, né, dos evangelhos. Uma das histórias que
comovente dos evangelhos. É um dos incidentes de Pedro, quando Pedro negando energicamente a Cristo e em seguida se reconciliando-se um pouco mais tarde. Pouco antes de Jesus ser preso, advertiu seus discípulos acerca de sua eminente paixão, a paixão que aqueles discípulos tinham por Jesus Cristo. E predisse que Pedro o negaria antes do amanhecer. Pedro ficou olhando, ouvindo tudo aquilo e protestou, alegando lealdade com veemência. Vamos ler um texto aqui de Lucas 22. Vamos ler aqui. Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 ao 34. Ele diz assim: Disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Jesus disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Olha que interessante, né? Pedro ali numa luta, num conflito com ele mesmo, ele disse: Não, Senhor, eu jamais vou fazer isso. Não, Senhor, eu vou seguir o Senhor até a prisão e vou seguir o Senhor até a morte. Mas Jesus já sabia daquele contexto e já sabia que Pedro o negaria. Vamos continuar aqui. E essa história ela conta, né, como Pedro ficou assim num gesto fútil, né, para reiterar os seus protestos. Ele perpetrou um único ato de violência que ocorreu quando Jesus foi preso. O que ele fez? Oh, meu Deus, hein? Ele cortou a orelha de um dos soldados da guarda, que está ali em João 18, 10 e 11. Você pode ver ali que ele ficou todo nervoso, todo agitado, saiu de si e fez esse ato violento contra um soldado da guarda. Quando Jesus majestosamente se encarregou de sua própria prisão, dizendo aos soldados amedrontados que podiam levá-lo, os discípulos fugiram. Contudo, Pedro e João ficaram e seguiram a escolta. Por causa da ligação que João tinha, chegaram à casa do sumo sacerdote, onde aglomeraram-se os servos do sumo sacerdote e alguns soldados e outros oficiais. Pedro devia estar muito amedrontado, por bons motivos. Todo o plano de seguir Jesus havia subitamente tomado uma direção dramática e sinistra. Imagina só, ele estava ali no meio dos soldados, no meio dos oficiais, no meio dos sacerdotes, e ele tinha cometido o quê? Aquela violência de cortar a orelha do soldado. As pessoas que estavam presentes ali zombavam daquela situação, zombavam de Jesus. E provavelmente isso fez com que Pedro sentisse insegurança, sentisse sozinho,
isolado por aquele ato impetuoso que ele fez. Nas horas que se seguiram, ele negou o seu mestre por 3 vezes. Está descrito ali em João 18. Vamos ler ali. Vamos ler e vamos acompanhar aqui quantas vezes ele negou a Jesus. João 18, 15 a 26. Ele diz assim: E Simão Pedro e João seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora. A porta saiu então, e outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou ao porteiro: Leva Pedro para dentro. Então o porteiro disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro disse: Não, não sou eu. Primeira negativa. Ora, estava ali os servos e os servidores que tinham feito brasa e se aquentavam, porque fazia muito frio. E com eles estavam Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, e eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntavam, e nada disso era oculto. Para que me perguntas a mim? Perguntam aos que ouviram o que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu tinha dito. Então, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se falei bem, por que me feres? E Anás mandou Jesus com as mãos presas ao sumo sacerdote. E Simão Pedro estava ali, aquentando-se. Disseram-lhe: Pois não és também tu um dos discípulos? Novamente Pedro, ele negou e disse: Não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: Não te vi eu no campo com ele? Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou, conforme Jesus tinha predito, né? Tinha falado o que aconteceria das negativas de Pedro, né? Ele tinha acabado de prometer lealdade a Jesus com toda a força, sem dúvida estava lutando para ele mesmo se convencer da lealdade que ele tinha com Jesus. Mas, com essa luta, afinal, ele não se encontra, ele não contava com o que estava acontecendo com Jesus. Ele olhava para Jesus e acabava ficando transtornado com toda a situação. Aí, de repente, Pedro percebeu que, na verdade, ele era um tolo, sentimental, fraco, impetuoso, né? E ficou todo acabrunhado pela vergonha. Ele saiu do pátio e chorou amargamente. É impossível saber com precisão em que ponto Pedro começou a negar Jesus. Sem dúvida, através das atitudes, das ações, ele começara a negar muito antes de expressá-lo verbalmente.
A negativa que flui dos nossos lábios na primeira acusação já devia estar presente na vida dele, na vida de Pedro, no dia a dia, conforme a gente leu no começo ali. Seu comportamento, né, no modo de se comportar, ele desempenhara um papel no qual enganava-se a si mesmo. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente quer confirmar essa lealdade com Jesus, mas às vezes a gente pende a disfarçar isso, né? Pende a estar favorecendo aquele momento que você está vivendo, né? E acaba caindo nesses vexames no qual nós estamos vendo aqui que Pedro caiu também. E aí a gente passa a se enganar a si mesmo. Por quê? Porque a gente quer mostrar para outras pessoas aquilo que às vezes a gente não é. A gente quer passar por uma situação do qual você não vive, você não é assim. Mas você quer passar por uma pessoa que é leal 100% a Jesus Cristo. E isso é difícil de acontecer, certo? A necessidade de ser igual aos outros persistiu em seu caráter durante toda a sua vida. É a nossa própria necessidade de parecermos com os outros que nos leva, através de 1000 gestos sutis, a negar a Jesus. Hoje, grande parte da minha própria leviandade foi exatamente esse tipo de negação, né? Que tipo de negação? Esses gestos sutis, né? Essas coisas leves, né? Que passa despercebido, mas que não é da vontade de Deus, não é aquilo que Deus coloca no nosso coração, mas a gente faz, enganando-se a nós mesmos. Era uma maneira de esconder o próprio embaraço da vida dele em relação à vida com Deus. Essa é uma das maneiras da gente esconder, né? De que nós temos limitações, de que nós temos problemas, de que nós somos completamente dependente de Deus, né? E muitas vezes a gente quer ter uma posição que nós somos fortes. Nós queremos ter uma posição que muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim: nossa, esse cara é superior, ele é notável, ele é uma pessoa boa, né? E muitas vezes não é assim que acontece, né? Acontece geralmente isso que aconteceu com Pedro aqui. Pedro amava a Cristo e eu também amo a Cristo. Como um homem dividido entre a amante e a esposa, Pedro amava duas coisas ao mesmo tempo: a aprovação das outras pessoas e a presença do seu mestre, de Jesus, na sua vida. Olha a posição dupla aí, né? Que acontece nas nossas vidas, isso também. Às vezes a gente espera a aprovação de outra pessoa e deixa de lado a aprovação de Jesus Cristo para a nossa vida, né? Quando tudo que nós fazemos para que sejamos aprovados por Deus, né? Cristo, Cristo deseja e reivindica a lealdade absoluta dos seus discípulos. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, se você caminha com Jesus Cristo, você tem que ser e você tem que ter essa lealdade a Jesus Cristo. Isso tem de ser a cada momento, a cada atitude, a cada pensamento, a cada palavra, você tem que ser leal a Ele e jamais omitir essa lealdade. Portanto,
No âmbito do testemunho, jaz a integridade do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E se você quiser ser uma testemunha fiel, volte os seus pensamentos constantes para Deus e que isso torne um hábito na sua vida, em cada encontro com as pessoas e cada atividade que você faça. Faça através do amor e da graça de Deus. Eu faço uma pergunta aqui para você. Você quer ser essa pessoa que quer testemunhar a vida com Deus? Você quer ser a pessoa fiel diante de Deus? Você quer ter os pensamentos? Você quer estar nessa constância, ligação com Deus? Você quer ter hábitos, hábitos de leitura, hábitos de oração, hábitos de testemunha mesmo, viva com Cristo. Eu queria que você abaixasse agora a sua cabeça aí, onde você está. Vou fazer uma oração. E você peça para que o Senhor esteja te dando essa graça de você ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui e aonde você está. Senhor, nós estamos diante de Ti e nós somos simplesmente Teus servos, Senhor, comprado pelo Teu sangue. Pai, nos ajude, nos abençoe, Senhor, para que nós possamos ser os Teus filhos e que nós possamos testemunhar da Tua graça e do Teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, e nos ensine a nos comportar como tal, como seus filhos. E como tal comportamento, nós precisamos começar a perceber algumas coisas que hoje em dia está faltando. Ser educado, não procurar impressionar os outros por meio daquilo que você acha ser superior, não se convencer da sua espiritualidade, não se torne o centro das atenções, não procure monopolizar as conversas, procure antes deixar as outras pessoas à vontade, não finja que você sabe de coisas que você não sabe. Se vier a debater um assunto, tente primeiro entender o que o outro está dizendo. Não se empenhe a ganhar uma competição verbal, mas sim entenda a ser entendido. Se você for autêntico, se você for autêntico nas suas atitudes, nas suas palavras, as suas palavras serão compreensíveis, serão compatíveis com aquilo que você vive. Você se sentirá feliz ao assumir uma atitude de cortesia, de consideração para com os seus colegas de trabalho, de escola, para com seus vizinhos, amigos do bairro, membros da família, também na igreja. Estaremos menos inclinados a pedir empréstimo e mais disposto a devolver. Emprestar e ajudar aos outros será mais pontual em seus compromissos e menos dado a reclamações. Olha que bênção, né? Esse contexto, né? De como nós devemos nos comportar, né? Ser autêntico. Como nós podemos ser real, né? Nas atitudes, na palavra,
assumir uma atitude de cortesia, de consideração com amigos, com as pessoas, com pessoas da família. Às vezes está faltando muita tolerância para nós, está faltando o amor de Cristo, está faltando a compreensão. As pessoas estão completamente estressadas hoje, sem uma direção, mas nós que temos a Cristo, temos que passar por esses pontos aqui e termos essa atitude e praticar essas atitudes, né? De ter a palavra branda, né? De estar, assumir a cortesia, as considerações, pensar bem na hora de falar, né? Eu sempre falo a respeito de Tiago, né? Tiago fala, olha, antes seja tardio no falar e pronto para ouvir, né? E tardio em se irar. Olha só que reflexão, né? Então, a perfeição não vem de uma hora para outra, né? Mas vem quando você se comporta mal. Vai reconhecer que você deve pedir desculpas e conseguirá fazê-lo. Quando você agir de uma forma má, quando não agir com um coração generoso, se você estiver ligado em Deus, com certeza absoluta, Deus vai lhe mostrar essa sua falta. Você ficará entristecido, como nós lemos lá com Pedro, que ele ficou acabrunhado com aquela situação, ficou amargurado, começou a chorar. É isso que nós sentimos, exatamente assim. Quando Deus mostra aquela falta, aquele erro que nós fizemos, aquela atitude que nós tomamos impensado, Deus começa a mostrar para nós. E a gente fica entristecido. Mas como eu? Eu não podia ter agido dessa forma. Eu não podia ter falado dessa forma. Eu poderia segurar aquilo. Não poderia ter falado. Então Deus vai mostrar a você, né? E a melhor forma é essa, quando a gente se sente entristecido e arrependido, porque aí nós podemos pedir perdão, podemos ir na pessoa ou podemos falar com alguém, confessar, pedir a Deus que traga a paz novamente para o nosso coração. Você estará disposto, olha só que interessante, quando Deus mostra, você estará disposto a reconhecer as suas fraquezas diante de Deus, dos outros cristãos também. E se alguém elogiar pelo seu caráter, você dirá, bobagem, que é isso? Mas, obrigado. Olha só que interessante. Nem sempre eu fui assim. Antes eu era bem diferente, né? Eu me lembro por um tempo que eu passei, logo no início do meu discipulado, eu fiz uma aula de auto reconhecimento do meu modo de agir. E uma vez eu briguei com a minha sobrinha, eu lembro disso, e saí irado de casa. E quando eu fui para a aula, fazer essa aula de discipulado, quando eu voltei assim, completamente diferente. E eu lembro que eu fui pedir desculpa para ela, eu nunca tinha pedido desculpa. Dificilmente eu pedia desculpa por uma ação, aquela coisa da idade, né? Entre 18 e 20 anos, você achar que você é superior a tudo, né? E não é, e não somos. E aí eu cheguei em casa todo do jeitinho de Pedro, todo acabrunhado, todo arrependido. E fui pedir perdão a ela. E ela me falou assim, mas do quê? Ela já tinha esquecido. Porque era assim que eu agia. Passava por cima.
e não retratava. E as pessoas acostumaram com isso também. Você trata mal, você passa por cima, não se retrata, se conforma e a vida passa. E a vida passa. E parece que tudo vai bem, mas não. Com certeza, aquilo, de uma certa forma, vai ferir alguém. Vai ferir alguém. Vai aquela pessoa a quem você tratou mal, aquela pessoa a quem você se dirigiu bruscamente, ela vai se sentir mal. Então, a melhor forma é essa, de você reconhecer os seus erros, de pedir a misericórdia e a graça de Deus para que você supere esses problemas seus e consiga se reconciliar, consiga pedir às pessoas, né, que o perdoem, você também perdoe e que Deus nos abençoe e nos ensine a viver em nome de Jesus. Então ser autêntico. Ser autêntico. Ser autêntico não é aquele que chega e coloca tudo do jeito e da forma que ele acha. Mas ser autêntico é saber viver com Deus e saber que o amor, que a graça de Deus, ela está presente sobre a nossa vida e que Deus é capaz de mudar o meu jeito de ser. E Deus é capaz de mudar o modo de outras pessoas a enxergar que a graça de Deus é suficiente para a nossa vida. É ela que supre as nossas vidas. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso tema. Eu queria agradecer porque você me acompanhou aqui e desejar que Deus abençoe a sua vida e que você pense como você tem agido, como anda o seu coração aí. Seu coração está generoso, seu coração está amoroso, como está o seu coração? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui e peço, Senhor, que a tua graça e o teu amor, Senhor, esteja presente na nossa vida, na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que as nossas atitudes, que o nosso comportamento, Senhor, seja condizente, ó Pai, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, nesta noite, e abençoe a todos aqueles que irão ouvir esse tema, Senhor, que vai estar ali nas nossas redes sociais. E que o Senhor esteja abençoando a cada um, em nome de Jesus. Boa noite e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em nome de Jesus. Amém?